missionária. A paz de Cristo para a amada igreja. A paz de Cristo para você que está em casa. Aos amados do Pai, às amadas do Senhor. É uma alegria muito grande estar reunido com vocês aqui na igreja, Assembleia de Deus Semeando Vida, e com você em casa também. Todos são bem-vindos, porque a presença de Jesus é para nos acolher e Ele está aqui nessa noite, amém? Como todas as noites. E eu convido os amados a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, louvado seja Deus. Do versículo 29 ao versículo 34. Amém? Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 29 até o 34. Te convido, a você que está no seu lar, a compartilhar conosco o nosso culto da família, porque através de você, famílias estarão ouvindo essa palavra, assistindo a esse culto e adorando ao Senhor, através daquele compartilhamento seu com um amigo ou na sua página. Marcos, capítulo 1, versículo 29, que nos diz: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Versículo 32. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Amém? Podeis assentar. Louvado seja Deus. Nesse momento em que Jesus vem para a casa da sogra de Pedro, Jesus já tinha sido batizado, João Batista estava preso, e Jesus saiu a pregar. Quando Jesus saiu do deserto, que foi tentado, aí ele foi pregar, porque quem pregava por ele, para ele, estava preso. E Jesus ele foi para o mar da Galileia, e chegando por ali ele avistou 2 homens. Diz aqui a palavra no capítulo 1, versículo 16, que Jesus ele viu a Simão e a André. E Jesus chamou a eles e disse: Vem, porque eu vou fazer de vocês não mais pescadores de peixes, mas pescadores de alma. E Jesus continuou ainda nesse mar da Galileia, e aí mais à frente ele viu a mais 2 homens que agradou aos olhos do Senhor. E ali ele chamou Tiago e João, e ali começou seus 4 primeiros discípulos. Diz a palavra no Evangelho de João que Jesus iniciou seus milagres onde? Num casamento, porque se havia acabado o vinho. E Jesus fez uma água ser transformada no melhor vinho que ninguém ainda tinha tomado. Só que no Evangelho de Marcos não está sendo relatado isso. Então, no Evangelho de Marcos, Jesus já sai do deserto, depois da tentação por Satanás. Jesus já vai para o mar da Galileia pregar. Jesus já encontra seus 4 primeiros discípulos, seus 4 primeiros apóstolos. E ali Jesus vai para Cafarnaum, onde Jesus se depara com o endemoniado, onde Jesus liberta aquele homem, coisa que nunca ninguém tinha visto ainda. Porque Jesus ele não pregava como eles ouviam os sacerdotes pregando. Jesus ele veio trazendo tudo novo. A palavra dele já estava ali, mas ninguém pregava como ele, porque ele era a palavra. E nessa noite essa palavra viva também está aqui em nosso meio. Porque Jesus, depois de ter feito esse sinal lá em Cafarnaum, de ter expulsado de um homem só uma caixa de demônios, eles voltam para a Galileia e vão até a casa de Pedro.
Chegando lá na casa de Pedro, sua sogra estava enferma. Engraçado que, ao estar preparando essa mensagem, não tem um ditado no mundo que fala assim: ah, parece até a casa da sogra. Não tem? Pois é. Eu acho que quando fizeram esse ditado para o mundo, eles lembraram da casa da sogra de Pedro. Porque quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, havia uma enferma que era ela. E Jesus a curou daquela febre. Jesus só fez isso dentro da casa de Pedro, mas já foi o suficiente para acontecer grandes coisas através de um simples milagre. Hoje, a pessoa está com febre, toma um analgésico. Se o analgésico e um comprimido não resolver o problema, vai para o hospital, toma uma injeção na veia, ou vai para o soro. Naquela época não era assim, não. Então a cura de uma febre era um grande sinal para aquelas pessoas. E eu quero te perguntar: tu está esperando um grande sinal? Qual é o grande sinal que nós estamos esperando? O nosso grande sinal, irmão, já chegou, já se apresentou na nossa vida. Ele já entrou na nossa casa. Porque a casa da sogra se transformou num lugar de milagres. Porque a casa da sogra de Pedro foram muitas pessoas. Porque souberam que aquele que tudo podia fazer estava lá naquela casa. Não relata se era uma casa simples, ele era um pescador, mas acredito que era uma casa de um pescador bem confortável, porque onde Jesus ia, ele sempre tinha muita companhia. Só que nesse caso em específico, ele só foi com 4 pessoas. Eu dei um título, dei um tema, para essa palavra da noite, e foi a casa. A casa. Essa casa, ela pode ser o quê? Essa casa pode ser a nossa casa, onde nós moramos, onde muitos têm um GCD nela, uma célula. Essa casa pode ser a Assembleia de Deus Semeando Vida, o templo. E essa casa pode ser aqui, o meu e o teu coração. Seja qual for o nome, seja qual for a escolha que você queira dar para essa casa nessa noite, eu quero dizer que não vai ser mais a mesma. No momento que nós aceitamos Jesus, a nossa casa ela já não é mais a mesma. Tem que haver uma mudança, tem que curar a febre. Qual é essa febre? É a febre do rancor, da amargura, da doença na alma, da doença na carne. Essa febre, essa primeira cura que houve na casa de Pedro, ela acontece na nossa vida quando nós aceitamos Jesus. E eu te pergunto, qual é a cura dessa noite? Qual é o milagre que você está esperando? Ou não é um milagre, mas é algo muito esperado de muitos anos. Jesus, ele entrou. Sabe por quê? Sogra de Pedro. Casa da sogra representa uma casa com muitas pessoas dentro, sim ou não? Por isso que dá-se o nome, casa de sogra, que a nora entra, mexe na geladeira, o genro entra, mexe, deita na cama dela, se esparrama no sofá. Casa da sogra é assim. E essa mulher entendeu que a casa dela seria um lugar que Jesus naquele dia estaria operando milagres. Porque nela já tinha acontecido. E o que ela foi fazer depois da sua cura? Saiu curtindo? Não. Ela foi testemunhar. Como? Servindo a todos que entraram na casa. Após a sua cura, a primeira coisa que ela quis foi ter o prazer de servir Jesus. E assim ela fez. Tem você servido ao Senhor? Como? Para servir ao Senhor, você não precisa de muita coisa. Porque aquela mulher, eu imagino ela chegando com um copo de água. Eu imagino ela chegando com um bom pedaço de pão que ela mesma foi preparar. Aí a gente pensa assim, não, para servir Jesus eu tenho que preparar um caviar. Ei, nas coisas simples, Deus opera grandes sinais e maravilhas. Porque foi nessa casa simples, a partir daí, que o mundo começou a saber que dentro de casas, Deus realiza milagres. É dentro de casa, você, casa, igreja e casa, onde você mora com a sua família, casa, onde é uma célula, onde é um GCD. Eu quero que primeiro Jesus comece operando aqui dentro.
é aqui dentro. Antes de estar já me preparando para vir para a igreja, o Senhor me lembrou de duas ocasiões que eu vivi, que para mim foram muito especiais, que tem tudo a ver com a sogra de Pedro. Em duas ocasiões, teve uma festa na casa de uma família que já pertenceram à SEV, nós estávamos lá em cima ainda. E havia um jovem que ele estava no seu lar, a festa na casa dele, mas ele estava com muita febre, 40 graus de febre, há alguns dias com uma enfermidade que eu não me recordo o que era. Mas ao chegar na casa dessa família, me chamaram para orar. E eu posso dizer para vocês, eu vivi esse momento, para a glória do Senhor. Foi um momento para mim até simples, para eles ali simples, mas para o mundo espiritual não. Porque tem febre, como eu falei antes, hoje febre é coisa simples. Toma um analgésico, toma uma injeção. Mas tem pessoas que a febre está além do seu corpo, a sua febre está na sua alma. E essa febre, só quem cura é Jesus. Só quem sara essa ferida, essa enfermidade, é o nome de Jesus. E naquela noite, o nome dele é Hudson, vocês vão saber quem é. Um beijo para ele, um abraço para a família, se eles estiverem assistindo. E ele foi curado na hora da febre. Nós medimos a febre, 40 graus. Estava a sobrinha do pastor, eu estou falando porque tem testemunhas. A Raquel estava junto conosco nesse momento. E ali ele foi curado daquela febre. E ali nós nos abraçamos e nós choramos no momento. Porque foi algo simples para a gente. Mas para o diabo chegar e ver quem são essas pessoas, quem são esse povo? Esse povo que está servindo Jesus com água. Porque Jesus, ele quer nos enganar, o diabo, ele quer nos enganar achando que Jesus está esperando coisas grandes da gente. Ei, amados, o Senhor é Ele que realiza as coisas grandes. Nós começamos pelas simples, pelas pequenas. E a mesma coisa o meu filho João Vitor, febre de 39,8. Eu dando a Novalgina a ele o dia inteiro. Só que eu estava dando a dosagem menor, porque a dipirona, a Novalgina, a gente tem que dar de acordo com o peso da criança. E meu filho bateu 39,5, já quase convulsionando, já começando a tremer. Eu vou te falar, eu orei como nunca. E eu pude gozar, novamente, de ver aquela febre saindo do meu filho. Você que é mãe tem noção do que é você orar? Você que é pai, irmão, você que é família, você que é casa. Porque Pedro, quando levou Jesus na sua casa, ele não imaginou o que Jesus iria fazer. Ei, você que aqui está sentado, você que está no seu lar, eu quero te dizer, tem muitas pessoas que você vai visitar na casa dela, que eu não sei qual é o problema, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema familiar. Que é você, do seu jeito, na sua simplicidade, o menor da casa, é você que Deus vai usar, porque nenhum de nós que aqui estamos, aqui na igreja ou aí na sua casa, que somos os chamados do Senhor, nós nunca entramos num lugar sem estar com a presença de Deus junto conosco. E onde a presença do Senhor está, alguma coisa tem que acontecer. É impossível. A missionária, na sua casa está tudo bem, não acontece problema? Ou se acontece, porque na sua também acontece. De todas nós acontece. Ah, mas e você não resolve o problema da sua casa? Às vezes sim, no nome de Jesus. Mas às vezes eu preciso do meu pastor, da minha pastora, do meu discipulador, de alguém que eu amo, que eu sei que é de Deus, que vai na minha casa, vai orar, vai me ajudar. Ei, não espere coisas grandes. Comece pelas coisas pequenas. Porque a casa da sogra é um lugar onde todos foram bem-vindos. E no versículo 34 de Marcos 1, algo que me chama a atenção sobre ainda de dentro da casa da sogra de Pedro, que diz assim, 1,34. E curou muitos que ali se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Sabe o que aqui eu entendo nessa palavra? Que naquele dia em específico, dentro daquela casa, Jesus falou para os diabos assim, para os demônios, calados, porque hoje, os lábios que vão me confessar, Satanás, não são os seus,
São dessas pessoas que eu amo e que eu vim aqui para salvar. Porque não adianta só ser curado, não adianta só ser transformado, ser liberto, ser sarado. Tem que ser salvo. E nós só alcançamos a nossa salvação reconhecendo o nome do Senhor Jesus como nosso único e eterno Salvador. E nessa noite eu quero dizer, sou como João Batista. Estou preparando o caminho do Senhor. Missionária está falando besteira porque o caminho já foi preparado. Sim, já foi. Nesse momento, João Batista já tinha preparado o caminho do Senhor, ele já estava fazendo o que tinha que ser feito. Mas olha o que eu venho te dizer. Quantos de nós temos esquecido de pregar o que tem que ser pregado? Vemos pregações de cura, temos que ter cura. De libertação, temos que ter. De prosperidade, temos que ter. Seja qual for a pregação que tem sido pregado na SEV ou nos 4 cantos da terra, tem que ser pregada. Mas a primeira e oficial é que Jesus cura, salva e liberta. Nós queremos a cura e a libertação, mas e a salvação? Os demônios sabem, eles creem e estremecem. E nós não damos tanta importância. Mas hoje eu vim, voz do que clama no deserto. Endireitai as vossas veredas e arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. E é isso que eu quero pregar para crente, sim, e para quem não é crente, principalmente. Porque se eu aceito Jesus hoje, dou as costas para Ele amanhã, eu quebrei a minha aliança com Ele. E na casa da sogra foi o primeiro lugar aonde começou um GCD, uma célula, onde o povo podia ir e ver milagres. Mas não para só dentro da casa. Em Marcos, ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 35 ao 39, diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando, disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Olha, o que aconteceu naquele GCD ali, o que aconteceu na casa da sogra de Pedro, não ficou só dentro da casa dela, saiu daquela casa. E isso foi motivo de para que a gente saiba que o que acontece dentro da nossa casa tem repercussão fora dela também. Tem repercussão dentro da nossa casa. Um exemplo: o marido que bebe muito, que bate na esposa. O marido eu quero que vocês entendam, deixa eu terminar, para não haver confusão como houve, né, esses dias com uma cantora evangélica, através de um louvor. O homem hoje, ele não conhece Jesus. Ele bate na esposa, ele maltrata seus filhos, ele é usuário de droga, ou é um viciado em bebida. E de repente você está lá naquela casa da sogra, lá naquele GCD, onde a porta é aberta para todos entrarem. E o milagre acontece na sua vida, o seu marido é liberto e transformado para a glória de Deus. O que aconteceu ali vai sair para o mundo afora, sabe por quê? Aquele amigo que estava com ele lá nas drogas ou no botequim, ele vai falar: o fulano não vem mais, porque ele encontrou com esse tal de Jesus e Jesus fez algo na vida dele. Eu vou te falar, há um bom tempo, a igreja tem deixado de viver isso. Sim ou não? Porque temos nos preocupado com o que vamos ganhar, com o que vamos dar. Mas e com a palavra que Jesus começou a trazer? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha, tudo que acontece na nossa vida tem que ser
sabido por todos que estão do lado de fora, para que a glória do Senhor venha sobre a nossa casa, para que a glória do Senhor seja anunciada. Ah, missionária, então quer dizer que os crentes bate, bebe, fuma, cheira? Não, esse é o crente que morreu. Porque diz a palavra do nosso Senhor, que quando nós descemos as águas do batismo, do arrependimento, nós saímos dali uma nova criatura, um novo ser. Então você não vai bater, não vai usar drogas e não vai beber. Porque a glória do Senhor já veio sobre a sua vida. E todos têm que saber o que aconteceu. O milagre tem que ser dito e visto por todos para a glória de Deus. Aí, saindo dessa casa, eu torno a falar porque eu gostei muito, que é um ditado do mundo, mas que tem tudo a ver com a palavra de Deus. Saindo da casa da sogra, onde muitos entraram, foram curados, foram libertos, sarados, transformados. E o Senhor começou a sair. E ali Jesus, em Cafarnaum, agora vocês podem abrir suas Bíblias, ou acompanhar no Data Show, Mateus 8. E Jesus sai por aquelas ruas, e Jesus se encontra nas ruas de Cafarnaum com certo centurião. Mateus 8, a partir do 5 até o 8, que diz... Eu sei que muitos conhecem essa palavra, mas eu vou ler esses 4 versículos, porque de repente alguém que está lá em casa não conhece a palavra. Eu quero que você entenda o que nós estamos falando para você nessa noite, para nós também. Versículo 5: Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, o meu criado sarará. Nem toda casa é a casa da sogra. Esse centurião, ele deixou Jesus perplexo, comovido. Ele conseguiu causar em Jesus algo que as pessoas, os outros que passaram por ele pelo caminho ainda não tinham causado. Jesus, ele se admirou pela fé daquele homem. Nossa, ele crê que eu não preciso nem ir na casa dele procurar o servo dele. Glória a Deus, aleluia. Mas tem um fato muito importante nessa passagem, que é o quê? O centurião, ele não quis que Jesus entrasse na casa dele, porque ele se achou indigno. Não, Senhor, eu tenho muitos pecados, eu mando matar, se eu puder mandar viver, eu mando viver, mas eu não tenho esse poder. Mas todas as ordens que eu dou, Senhor, têm que ser cumpridas, seja elas boas ou não. Tem muitos pecados, Jesus, não entra na minha casa. Então somente cura o meu servo. Digamos, ele tinha um servo que ele era tão chegado quanto um filho, né? O que eu quero falar para mim e para você nessa noite? Que esse centurião, ele não teve a oportunidade de saber o que era Jesus entrar na casa dele. Porque Jesus entrando na casa desse centurião, ele não ia curar só aquele rapaz. Muitos milagres o Senhor iria fazer naquela família, principalmente levar a salvação naquela casa. Só que hoje nós crentes não queremos pregar a salvação. A gente quer pregar tudo. É como se hoje fosse vergonha falar que o crente vai para o céu. É como se fosse brincadeira da igreja dizer que o crente vai para o céu. Mas, irmãos, foi isso que Jesus veio pregar. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O centurião, ele poderia ter se arrependido naquela hora e falar: Senhor, eu deixo o Senhor ir na minha casa, mas eu quero primeiro me arrepender de tudo que eu fiz, de todos os meus pecados. Mas sabe por quê? Ele tinha uma fé tamanha que fez o Senhor fazer aquele milagre, mas ele não quis salvação. O que eu e você estamos querendo nesses dias? Queremos apenas que a gente peça: Senhor, leva cura, leva porta de emprego, leva o que for, Senhor, mas não precisa entrar na minha casa.
porque ela está bagunçada. Ei, se formos olhar para isso, para a bagunça que está dentro de casa, nós nunca vamos permitir que o Senhor entre e faça na nossa vida tudo que Ele fez na casa da sogra de Pedro. Mas hoje o Senhor te convida, deixe-me entrar em sua casa. Deixe eu mudar. Centurião, você que manda, que desmanda, que pode. Mas eu posso muito mais, assim diz o Senhor, entrar na sua casa e não curar somente o teu servo, mas transformar a sua vida. E esse homem, com toda a fé que ele teve, ele perdeu essa rica oportunidade de ter o prazer, de ter o Salvador da humanidade dentro do seu lar. Aleluia. A igreja pode dar uma glória a Deus. Você em casa, aproveite a oportunidade que Jesus está aí e dê glória a Ele. Aleluia. Nós conhecemos também a história de Zaqueu em Lucas 19. Se puder colocar no Data Show, por favor. Lucas 19. Jesus se depara com um homem em cima de uma árvore. Mas não era qualquer árvore. Era uma figueira brava. Era uma árvore que tinha espinhos. Era uma árvore que era difícil de subir. E Jesus olha para ela e vê um homem lá. Aquele homem estava sedento de Jesus. Ele só tinha ouvido falar. E Jesus falou: Zaqueu, desce. Desce porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia. E Zaqueu, imagina Zaqueu descendo daquela árvore. Porque Zaqueu não esperava que Jesus fosse fazer aquilo com ele. Ei, está esperando alguma coisa do Senhor? Qual é a sua expectativa nele? Uma coisa é certa, Ele vai nos surpreender, como surpreendeu a Zaqueu. Porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu ele era o quê? Ele era um publicano, ele era um coletor de impostos. Zaqueu ele era um homem que não era bem-vindo, era um homem mal visto. Porque sabemos, hoje não tem muita diferença não, só que a gente paga os impostos como? Através daquilo que a gente compra no mercado, né? A gente paga, tudo que a gente compra, o imposto está ali. Naquela época não, o cobrador de imposto ia na sua porta, e você tendo ou não tendo, você tinha que entregar na mão dele. Então o publicano ele era odiado. E quando Jesus sentou na mesa daquele homem, todos começaram a falar, a criticar. O que Jesus está fazendo na casa desse pecador? Só que Jesus ele veio e foi para o pecador mesmo. Jesus ele veio para o doente. Jesus não veio para o que é bom, para o que é santo, o que é perfeito. Não, Jesus veio, foi para mim, foi para você, foi para Zaqueu. Cheio de erros, mas com o coração disposto a se arrepender, a querer algo novo, vida nova, tudo novo. Querer o céu. Eu quero o céu. A palavra de Deus diz em Apocalipse, diz como é o céu. É rua de ouro, é mar de cristal, né? Tem uma árvore lá. Olha, a nossa mente, ainda que a gente tenta imaginar como está na palavra, mas não é. É muito mais do que isso. A nossa mente pecadora nunca vai conseguir imaginar como é o céu. Mas se Jesus disse que o céu é bom e que Ele foi preparar a morada para mim e para você, é para lá que eu quero ir. Foi para lá que Zaqueu queria ir. Zaqueu ele não queria mais ser aquele cobrador de imposto, odiado pelas pessoas, mau caráter. E quando Jesus se deparou dentro da casa daquele homem e foi criticado, aquele homem bateu em seu peito e falou: Senhor, se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou devolver até dobrado, 4 vezes mais, Senhor. Mas eu quero o teu perdão. Olha a diferença de um homem que tinha muita fé, que era o centurião, mas que não quis que Jesus entrasse em sua casa. E de Zaqueu, que nem imaginou que subir numa árvore brava faria Jesus entrar em sua casa. Olha, nessa noite o Senhor ele quer olhar para mim, para você. Nós estamos num momento de pandemia. Muitas igrejas estão com um número reduzido, igual está a nossa, para que não haja aglomeração. E Jesus está vendo cada um que está sentado, você que está no seu lar. O Senhor está olhando e vendo: desce aí, desce. Desce, porque me convém entrar em tua casa e ir lá fazer milagres. E a salvação chegou para aquele homem e para toda a sua família. Aleluia.
creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Quando eu me converti aos 16 anos, esse foi o versículo da minha vida, que eu trago até o dia de hoje. Se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Atos 16, 31. Tu quer ver esse versículo cumprir? Quer? Ou tanto faz se sua família for salva ou não? Porque para eu ir para o céu com Jesus, eu não quero perder nenhum da minha casa. Porque o que Jesus teve para a casa da sogra, para a casa de Zaqueu, Jesus quer para mim e para a sua. E para encerrar essa palavra, eu vou dar o exemplo de uma última casa. Muitas casas o Senhor entrou, muitos GCDs se abriram, muitas células se abriram. Mas agora eu quero falar de uma última, que é de um religioso. Vamos na casa desse religioso. Lucas 7:36. Eu quero falar para o religioso crente, o religioso de outras religiões. Esse homem religioso, ele quis experimentar o Senhor. Porque Jesus pregava como ninguém pregava. E esse fariseu, um religioso, ele convidou que Jesus fosse até a sua casa. E ele queria ver como Jesus ia proceder dentro da casa dele. E ele achou que tinha pegado Jesus em flagrante. E aquilo ali seria um prato cheio para acusar Jesus de alguma coisa. Mas religioso, eu, você, ou de outra religião, o Senhor sempre nos surpreende. E quando Jesus entrou na casa daquele homem, veio uma mulher que se prostrou aos pés de Jesus, que beijou seus pés, que lavou seus pés com suas lágrimas, que ungiu os pés do Senhor com unguento cheiroso e caro. E aquele homem falou em seu coração: será que esse Jesus não está vendo que essa mulher é uma meretriz? Olha a confiança que Jesus está dando para essa mulher. Olha só, nessa noite, para nós religiosos, de todas as religiões, tenha certeza de uma coisa, que no momento que Jesus entra na nossa casa, não vai ser do jeito que a gente pensa que será do jeito dele. Não é que o Senhor vai deixar de operar, não, Ele vai operar, mas vai ser do jeito dele, porque era na casa daquele religioso, que jamais deixaria uma meretriz entrar em sua casa, que o milagre aconteceu. É na casa do religioso que a meretriz entrou e o milagre aconteceu, porque o Senhor disse: eu entrei religioso na sua casa, você não me adorou, você não recitou um salmo para mim. Eu entrei na sua casa, você não disse que me amava. Eu entrei na sua casa, religioso, e você esqueceu de, nesse dia, preparar um jejum e oferecer a mim pela sua vida ou pelas suas causas. Religioso, eu entrei na sua casa, e o que você fez? Pouco se importou com a minha presença aqui dentro, porque foi isso que Jesus falou para esse fariseu. Mas ela não. Ela ungiu os meus pés, coisa que você não fez, não derramou óleo sobre a minha cabeça. Ela lavou os meus pés com suas lágrimas e você não me deu água para lavar meus pés. O Senhor quer dizer que nós muitas das vezes estamos achando que estamos dando alguma coisa para o Senhor e não estamos dando nada. Não espere coisas grandes, comece do que é pouco, porque o Senhor diz que é no muito que Ele nos colocará. Se primeiro nós dermos o pouco, primeiro é o pouco, nunca o pouco vai vir depois do muito. Primeiro é pouco para depois ser muito. E aquela meretriz deu para o Senhor o que o dono daquela casa, que era um religioso, jamais pensou em dar. Então nessa noite, vamos surpreender ao Senhor, porque eu dei o exemplo de pessoas que surpreenderam a Jesus com a sua fé, abrindo a porta da sua casa,
porque ele quer o céu, ele quer ser salvo, ele quer ser curado sim, ele quer casa nova sim, ele quer um carro sim, ele quer viajar sim, ele quer o melhor da terra sim, mas depois, porque primeiro ele quer salvação, primeiro ele quer Jesus. Igreja, volte a preparar os caminhos do Senhor, volte a pregar o arrependimento, volte a viver o arrependimento. Nós temos pecado pela manhã, chega à noite, vamos dormir, nem lembramos de pedir perdão ao Senhor. Nós ofendemos muitas das vezes as pessoas que nós amamos e não lembramos que temos que pedir perdão a elas. É minha família, vai perdoar. Não, é marido que magoou a esposa, esquece de pedir perdão, vai dormir, vai roncar, nada aconteceu. É a esposa que fez a mesma coisa com o marido, vai dormir, vai roncar, não pediu perdão, nada aconteceu. É filho, eu estou falando de casa, porque nessa noite é o culto da família, é para pai, para mãe, para filho, esposa, marido, avó, é família. Nós precisamos nos arrepender todo dia, porque se não tem arrependimento, não tem perdão. Se não tem perdão, não tem salvação. Volte ao primeiro amor nessa noite. Faça como a sogra de Pedro, sim. Seja você a casa da sogra. Seja você o canal para levar salvação, cura, transformação. Seja você a casa da sogra. Seja você aquela geração que vai fazer as pessoas chegarem no botequim e saberem que foi através de você que foram curados. É chegar no hospital e saber que foi através da sua casa. A casa que eu digo, a igreja que você é. Foi você que foi o canal de bênção para essa família. Porque os demônios, Jesus mandou, cala a boca, porque eu quero que eles confessem quem eu sou. Satanás, você já está vencido, não tem salvação para você. Então você não precisa me confessar. Aparta de mim. E assim Satanás fez. E hoje, crente, volte você a confessar Jesus. Mas missionário, eu já levantei minha mão, já me batizei. Confesse Jesus com as suas atitudes. Confesse Jesus com a sua vida, com o seu testemunho. Que as pessoas olhem para você e saibam que você é igreja, que você é casa do Senhor. Volte a ser igreja. Volte a ser um GCD, volte a ser uma célula, volte a ser um pregador do reino de Deus. Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E assim eu termino essa palavra. A casa, eu e você, nós somos a casa do Senhor. E é na casa que os milagres começam a acontecer. Para a glória, honra e louvor do seu nome. As palmas louvam e engrandecem o nome do Pai.